Seja como uma raiz firme, um ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do teu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ser a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser. Ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana. Bom tudo para todos vocês. Com muita saudade, né, que a gente sente. Estou desejando tudo de bom a todos vocês que estão nos assistindo. Com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui. Em nome de Deus, em nome de Jesus, né? Para mais o Evangelho da Semana do União Espírita Jundiaiense. É com muita alegria. Hoje nós vamos ter a nossa palestrante, a nossa querida Madre Irmã, a Valéria, gente. Vamos matar saudade também dela, né? Então, nesse dia maravilhoso, nós estamos se vendo. Espero que todos vocês gostem. Vamos colocar tudo em prática, aquilo que nós vamos aprender nesse dia, né? O Evangelho de Jesus. Vamos cantar comigo? Vamos fazer a abertura? Todos cantando, por favor, cantem sempre, porque além de estar cantando, que é música, essa prece que Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso. Cantem com amor, tá? Pai nosso, que estás nos céus,
tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olá, meus amigos, boa tarde, é um prazer, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque aí cada um vai estar no seu horário. Prazer muito grande poder estar tendo a oportunidade de falar novamente aqui na nossa casa, União Espírita Jundiaiense, que permanece fechado ao público, né? A gente aqui tomando todos os cuidados com a distância necessária para poder estar falando sem máscara. O nosso querido Joaquim, o cinegrafista, tá ali numa distância muito segura. Então nós vamos começando essa tarde, né? Depois dessa prece maravilhosa que é a nossa querida Santa, com a sua música que nos encanta sempre, a gente já vai dando início ao estudo do Livro dos Espíritos e o Evangelho desta semana. Então, nessa semana, nós vamos trabalhando juntos aí. No Livro dos Espíritos, a questão 895, que é: além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? E aí ele diz: o interesse pessoal. As qualidades morais, frequentemente, são como a adoração colocada sobre um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem, para todo mundo, um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, não suportam sempre certas provas e basta, às vezes, tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a Terra que é admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens desse mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado. Então aqui nós damos continuidade ao que já vinha sendo estudado no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é a virtude mais meritória, que foi justamente o assunto que nós tivemos a oportunidade de falar no último evangelho que fizemos. A virtude mais meritória é aquela que tem o mais alto grau de desinteresse pessoal. Logo, hoje, na questão 895, Kardec ainda reitera: e quanto às imperfeições, né? Tirando, é claro, os vícios, ele fala, sobre os quais ninguém se enganaria. Então, obviamente, né, os crimes, as atitudes viciosas e as atitudes
né, os atos terríveis que o ser humano pode cometer, fora isso, de uma pessoa dita normal, de uma pessoa dita um cidadão de bem, uma pessoa de bem, o que é que indica a imperfeição? E aí os espíritos reiteram para Kardec o interesse pessoal, o apego às coisas materiais. E eles ainda falam, é tão próprio isso da natureza dos encarnados na Terra, que quando existe o total desinteresse, vocês o admiram como um fenômeno raro. E é verdade, a gente tem até dificuldade, tanto isso está entranhado em nós, tanto olhar primeiro para aquilo que me faz bem, para aquilo que não vai me prejudicar, pelo menos, né? Na melhor das hipóteses a gente pensa assim, isso não vai me causar nenhum prejuízo, nenhum dano, eu posso até não ser a mais, né? Estou tentando fazer as coisas pelos outros, mas pelo menos não vai me prejudicar de nenhuma forma, né? Tanto isso está entranhado em nós, que nós estranhamos e desacreditamos de uma atitude benemerente, de uma atitude de caridade, de verdadeira doçura, de verdadeiro bem ao próximo, sem nenhum interesse. A gente duvida, a gente até fica com aquela coisa, mas não é possível, será? Mas o que fulano quer com isso? Tá muito bonzinho pro meu gosto. Aí tem. A gente sempre pensa dessa forma. É muito difícil, né? Nós temos aí, por exemplo, a vida desses missionários da caridade, né? Como Divaldo Franco, como Eurípides Barçanufo e tantos outros, a vida do nosso Chico Xavier, a vida de Madre Teresa de Calcutá, em algum momento da vida dela, várias especulações acerca de ela querer doutrinar os hindus e convertê-los ao catolicismo. Então ela foi vista como alguém que fazia caridade para o povo hindu lá na Índia, para os pobres, para os necessitados, talvez então querendo ganhar adeptos para a religião católica. Ela enfrentou muitas barreiras, né? Quem se aplicar a conhecer um pouquinho da vida de Madre Teresa vai saber disso. Ela foi muito rejeitada pelas autoridades da Índia, né? Pelos hinduístas, não todos, é claro, mas muitos deles que dentro dos seus templos faziam as suas orações, faziam as suas obrigações religiosas, mas o povo morria solitário na rua. E quando vem aquela freira católica fazer a caridade, eles não aceitavam, achavam que estava querendo tirar a cultura deles. Isso aconteceu a quase todos. O nosso Chico Xavier, né, também viveu 92 anos. 75 desses 92 ele viveu dentro do Espiritismo, praticando a caridade mais santa, mais simples. E ainda, até o final da sua vida, havia quem achasse que ele ainda iria viver, né, iria se mudar para um país paradisíaco qualquer e viver do lucro da venda dos seus livros, né, que foram mais de 430 livros psicografados pelo Chico, dos quais ele nunca tirou um único centavo para si, mas pelo contrário, aplicava em uma série de obras de caridade, não só espíritas, obras de outras religiões também, ajudava tanta gente e muitos desacreditavam, porque se fosse ver, né, o ganho da venda desses livros todos, é uma verdadeira fortuna literária, um verdadeiro fenômeno dos mais expressivos que se tem notícia no mundo. E, no entanto, Chico desencarna numa casinha lá em Uberaba, o seu quartinho, com aquela caminha, aquele criadinho mudo, aquela cadeirinha simples. Dizem, quem conhece, quem já visitou, que o quartinho dele, se você abrisse as mãos, você tocava as duas paredes assim, de tão pequenininho que era. Mas foi preciso ele desencarnar assim, para que deixassem de acreditar que de alguma forma ele ainda iria em algum momento viver uma vida de benefícios, porque acreditar que alguém de fato se dedique à caridade pura e simples é algo difícil para nós.
Mas por quê é difícil para nós? E por que os espíritos dizem que a diferença, né, o sinal, o indício claro da imperfeição é o apego material? Porque justamente isso revela a nossa incompreensão da nossa realidade como espíritos imortais. Então, quanto mais um espírito é desapegado, mais ele mostra a ciência real de quem é. Vários sábios do passado disseram essas palavras: conhece-te a ti mesmo. Sócrates, espíritos da codificação kardeciana, em vários momentos, Santo Agostinho, disseram: conhece-te a ti mesmo. Conhecer-se, entender quem somos, conseguir identificar em nós o DNA divino, a nossa filiação divina, conseguir viver com vistas ao mais alto, com vistas a um futuro espiritual, é algo difícil para nós. Porque, como espíritos imperfeitos que nós somos muito materializados, mesmo nós espíritas. Mesmo nós espíritas, erramos na nossa lição básica, vivemos como corpos físicos, como pessoas materiais, e damos uma importância enorme às coisas e aos aspectos da nossa vida física, a nossa personalidade, as nossas conquistas, aos nossos patrimônios, a nossa família consanguínea. E não que a gente não deva dar importância para essas coisas, não. Porque, de fato, somos espíritos encarnados e não é por outro motivo que nós temos as necessidades que temos, senão para que também nós possamos evoluir do ponto de vista intelectual, né? Possamos ajudar na evolução do planeta como um todo. Então, os nossos interesses em tecnologia, a ciência humana, né? Todos os, vamos dizer assim, todas as melhorias na qualidade de vida física das pessoas, o cuidado com o corpo, o cuidado com a saúde física da gente, o bem-estar, o equilíbrio, faz parte, é um processo. O nosso problema é que a gente vai muito além nesse aspecto. A gente se apega tão absolutamente à questão material que nós nos esquecemos, às vezes, completamente, que um dia nós vamos desencarnar. E tudo isso que está sendo conquistado aqui vai ser deixado aqui, porque tudo isso pertence à Terra. E não damos a menor importância, às vezes, para a nossa dimensão espiritual, até mesmo para a nossa dimensão emocional. E o que resulta disso? Resulta disso os desequilíbrios que a gente comete. Né? Então, muitas vezes a gente dá a vida para conquistar as coisas, dá a saúde, dá os relacionamentos, os afetos, a gente troca tudo isso por um trabalho intenso, exagerado, a necessidade de guardar, de ter, de comprar, de conquistar, de fazer, da casa ser maior, da reforma nova, do carro novo, da roupa nova, da coisa de marca. A gente vai aumentando. Tem até um palestrante, é um rapaz jovem, muito bom, chamado Arthur Varela. Valadares, obrigada, Joaquim. Arthur Valadares, ó. E ele fala uma coisa muito bonitinha, muito engraçadinha, que ele diz assim: o pão nosso de cada dia é importante, o pão nosso de cada dia tudo bem, o nosso problema é dar manteiga para frente. Até que a gente está lutando pelo pão de cada dia, estamos bem, mas da manteiga para frente a gente começa a complicar.
que ele quer dizer assim, né? A gente vai excedendo na nossa preocupação material. E neste ponto, o egoísmo toma conta. Porque o que é o egoísmo, senão a vinculação que nós temos com a nossa natureza animal? Porque o animal é assim. O animal, ele cuida do seu interesse de sobrevivência. E, inclusive, essa é uma lei divina, né? A lei da sobrevivência mesmo, é uma lei divina imposta para que a gente viva nessa terra, para que a gente conserve, né? A lei de conservação, para que nós conservemos o nosso corpo físico, conservemos essa encarnação. E os animais, as plantas, tudo vive com esse instinto ainda, nessa inteligência primitiva que é o instinto, cuidando dessa parte. Então a fêmea cuida dos seus filhotes, mata e morre pelos seus filhotes para dar continuidade à sua hereditariedade. Ela não entende por quê, mas na verdade é um imperativo natural de mandar para frente os seus genes, a sua herança genética, preservando os filhotes, né? O animal, ele busca a sua presa, ele busca seu alimento, ele briga pela sua comida. Isso também faz parte de nós, porque nós já vivenciamos esses estágios e por mais que nos doa admitir, a gente ainda está mais perto desse estágio do que da angelitude. Nós caminhamos disso para a angelitude, como toda criatura divina, mas a gente ainda está mais perto disso. Só que nós já temos essa consciência. E o advento da primeira revelação por Moisés, e depois os profetas, e a vinda do próprio Messias, do próprio governador planetário Jesus Cristo, e tudo mais que se desenrolou, e o Consolador prometido, os Espíritos que descortinaram para nós, toda a vida espiritual, já deu para a gente entender, já era para nós termos nos desapegado um tanto mais desse eu animal, né? Dessa briga, dessa coisa selvagem, dessa luta. Já daria para a gente entender que na condição em que nós estamos, todos nós podemos nos favorecer muito mais se formos solidários e fraternos. Né? O animal selvagem, ele não tem essa percepção. Ou às vezes a tem de um jeito muito, digamos assim, muito simples. Então as leoas, elas se unem para caçar, mas assim que caçam, cada uma quer pegar o seu naco de carne. O ser humano já poderia ter entendido que se nós formos solidários sempre, se estivermos sempre buscando cuidar dos interesses dos outros, de modo que os outros cuidem do meu, nós estaremos sempre protegidos. Mas nós não temos ainda essa clareza. Então, para nós, isso parece muito difícil. Nós temos muito esse apego. E aí, vem Jesus no Evangelho da tarde fazer essa ligação com esse ensinamento dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, dizendo para a gente, fora da caridade não há salvação. E aí a gente se pergunta, essa fala, esse ensinamento do Mestre, que vai servir de base e vai reverberar no Consolador prometido, que é o Espiritismo, e que Kardec vai reiterar isso, o que significa? Fora da caridade não há salvação. Primeiramente, uma coisa muito bonita para a gente olhar, né? Quando Kardec estabelece essa pedra fundamental do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação, nós notamos uma coisa muito linda, que é uma quebra do paradigma religioso que se tinha. Porque a religião, da maneira como nós a conhecemos, como nós a entendemos, ela, via de regra, ela é muito exclusivista, proselitista. Então, mais ou menos assim, você quer se salvar? Vem para a minha religião. Nós temos a verdade.
E todas as religiões da Terra, ou pelo menos a maioria delas, pelo menos as mais tradicionais, elas são assim. A nossa crença é a verdadeira. Se você quer se salvar, venha para a nossa religião. E nesse aspecto, então, talvez Kardec, seguindo essa lógica das religiões tradicionais, pudesse ter dito: fora do espiritismo não há salvação. Mas ele não disse. E isso significa muito. Na época dele, na Sociedade Espírita Parisiense, Kardec, com seus livros, com os conhecimentos que ele recebia dos espíritos, ele dividia com pessoas de todas as crenças. Na Sociedade Espírita participavam pastores, padres, muçulmanos, judeus, pessoas de todos os credos. E eles vinham e eles liam os ensinamentos de Kardec, eles liam os livros, eles aprendiam com Kardec, permaneciam muçulmano, judeu, católico, evangélico, não mudavam. Mas entendiam e participavam porque viam naquela compilação de conhecimentos que o nosso codificador Allan Kardec fazia, eles viam naquilo um fenômeno natural, um conhecimento, um desvendar de um conhecimento. E esse aspecto faz com que o Espiritismo tenha esse lado científico tão importante. Infelizmente, a gente vai notar que ao longo do tempo houve essa mistificação, vamos dizer, mistificação no sentido assim, tornar místico, tornar uma tendência mais religiosa, que faz com que então, para muitos, o Espiritismo seja apenas mais uma fé religiosa, sendo que não é isso, né? O Espiritismo, ele é uma compreensão do universo, da vida no âmbito material, no âmbito espiritual, das leis divinas que Jesus trouxe. Então é a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus trouxe para nós o conhecimento universal. O Evangelho de Jesus, que Jesus nos trouxe, não é um evangelho para humanos, para gente da terra. Ele é um evangelho para seres da criação inteira. É a mesma lógica, é o mesmo conhecimento, são as mesmas verdades, a verdade única, a verdade do Pai Criador. Mas aí o que fizemos com Jesus? Transformamos Jesus num ícone religioso. E aí quem é cristão acha que simplesmente adorar a Jesus basta. E para quem não é cristão, está fora. É outra coisa, são outras verdades. É uma deturpação que foi feita com o Evangelho de Jesus e depois foi feito também, infelizmente, com os conhecimentos espíritas. Porque Kardec nunca disse, jamais disse: fora do Espiritismo não há salvação. Como Jesus também nunca escolheu a quem ajudar, a quem estender a sua doçura, a quem estender a sua caridade, a quem dar uma palavra amiga, a quem reerguer. Jesus falava com judeu, falava com samaritano, falava com fariseu, falava com doutor da lei, falava com gente do povo, falava com todo mundo, com os romanos, com os oficiais de Roma, com os soldados. Jesus falava com todo mundo, Jesus acolhia todo mundo, mostrando que não, fora do cristianismo não há salvação. Não, a salvação, o amor de Jesus era para todos, para todos. Assim como os conhecimentos espíritas e a consolação do Espiritismo é para todos. Então, é fora da caridade não há salvação. Aí sim, porque a caridade é outro aspecto. A caridade não tem cor de pele, a caridade não tem crença religiosa, a caridade não tem gênero, a caridade não tem nacionalidade, a caridade não tem nenhum desses aspectos. A caridade é o amor que flui do coração, é a bondade,
é o eu divino da gente no mundo. É a nossa luz íntima brilhando e sendo projetada nas pessoas à nossa volta, sendo projetada nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Isso é a caridade ensinada por Jesus e é a caridade que o Espiritismo reitera. Uma outra coisa bonita também da gente pensar é essa frase: fora da caridade não há salvação. O que é salvação? Né? A tradição religiosa que a gente conhece há séculos e séculos diz assim que ser salvo é você, vamos dizer assim, ir para o céu, conquistar o paraíso, né? Então, basicamente, as religiões dizem, né? Se você quer ser salvo, pratique os nossos preceitos. E desde que você pratique aqueles preceitos, você é salvo. E o que é salvo? Quando você morre, você vai para o paraíso. Basicamente, seria nesse sentido. Mas vamos pensar um pouco mais profundamente no conceito de salvação. O que é salvar uma pessoa? Se uma pessoa, eu estou passando ali na rua, tem um rio, eu vejo uma pessoa se afogando e eu vou salvá-la. O que é salvar essa pessoa? É tirá-la daquela situação de perigo, de morte potencial e restituí-la a uma situação segura. Então eu tirei ela da água, onde ela podia não respirar, podia acabar morrendo, podia se afogar, coloquei ela sã e salva em terra firme, onde ela pode respirar, onde ela pode continuar o seu caminho. Não é assim? Salvar alguém de um acidente, salvar alguém de uma casa em chamas. Você está retirando aquele indivíduo da situação potencialmente perigosa e recolocando numa situação de continuidade de vida. Não é isso? Pois é. Então, como é que a caridade nos salva? E veja, os Espíritos deixam claro no Livro dos Espíritos e Jesus, ao longo de todos os seus ensinamentos, que a caridade não só é uma condição para essa salvação que nós vamos comentar, mas ela é a única condição. Até no Livro dos Espíritos, onde a gente acabou de ler, os Espíritos falam, se houvesse outras condições, Jesus teria dito. Ele não estabeleceu nenhuma outra para nos salvar, né? Ele não disse, olha, você tem que praticar tais rituais, você tem que se dizer de tal crença, você tem que fazer tais coisas. Não, nada disso. Ele deu a caridade como única condição. E o que é essa salvação que a caridade nos dá? É nos recolocar em rota de segurança. É nos tirar de uma situação potencialmente perigosa, potencialmente mortal e nos colocar em rota segura. E o que é a rota segura para o espírito imortal? A sua evolução espiritual. Porque para que nós estamos aqui? Qual é o nosso objetivo? O que todo mundo quer? Tem uma coisa, uma coisinha, uma palavra que a gente nem entende direito a dimensão dela, mas todo mundo quer. Felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer. E a verdade é que a rota segura que Jesus nos aponta é a rota da felicidade. Ele nos tira dos perigos. Quais perigos? Os descaminhos da vida material, do apego, do interesse, em um resumo, do egoísmo e do orgulho. Porque justamente são esses desvios que nos põem em perigo na vida. A gente tem medo de muitas coisas. A gente está aqui encarnado, nós temos medo de doença, temos medo de ser vítima de violência,
Temos medo de um acidente grave, fatal. Temos medo de perder pessoas amadas, seja porque elas desencarnem ou seja porque elas nos abandonem. Temos medo de passar necessidade, fome, frio. Temos medos variados. E aí a gente se pergunta, por que essas coisas ainda acontecem na Terra? Por que eu me coloco, eu no mundo, posso ser vítima de todas essas vicissitudes, de todas essas situações que me causam temor e que me fazem mal? Por quê? Porque eu sou um espírito devedor. Porque eu aqui, nessa vida que eu estou vivendo agora, e cada um de nós temos profundos débitos passados. E esses débitos, eles precisam ser corrigidos. Nós erramos a nossa rota. Nós erramos o alvo. Em uma palavra, nós pecamos. Mas não aquele pecado do jeito que a gente pensa nele. O pecado segundo entendia Jesus. Na língua de Jesus, nativo, aramaico, pecado queria dizer errar o alvo. Então, em outros momentos, nós erramos o alvo, nos desviamos por muitos motivos. E isso nos compeliu a reajustes, que quanto maior foi o nosso desvio, mais difícil é voltar para o prumo, mais doloroso é o reajuste. E aí nós vemos essa lei maravilhosa do nosso Criador, que é a lei de causa e efeito, e que é também o livre-arbítrio. São duas leis que caminham juntas, o livre-arbítrio e a causa e efeito. Eu posso fazer aquilo que eu quiser. Deus se limitou a si mesmo estabelecendo a lei do livre-arbítrio, pois nem Ele, que é meu Criador, me impede de tomar atitudes. Se eu quiser agora cometer um assassinato, planejar e empreender isso, Ele não me impede. Ele me respeita. Porém, ao lado da lei de livre-arbítrio, Ele estabeleceu a lei de causa e efeito. Então eu serei compelida a colher tudo aquilo que eu plantei. E dessa maneira, o que nós hoje, nessa vida, chamamos de infortúnios, de má sorte, de destino, é o meu destino, o destino quis assim, olha, nasci assim, tive essa falta de sorte. O que nós chamamos dessas coisas, na verdade, é o livre-arbítrio de ontem, mal utilizado. Então é nesse aspecto que a caridade vem me salvar, porque a caridade me coloca na rota segura. Ser caridosa, ser caridoso, é amar. E o que é amar? É envolver a nossa vida numa gama de outras coisas, porque a caridade ela engloba a doçura, ela engloba a humildade, a afabilidade, a indulgência, a paciência, a generosidade. A caridade engloba todas essas coisas. Então, quando eu me coloco no mundo desejosa de agir dessa forma, e veja, nós não vamos conseguir mudar todos os nossos ímpetos de uma única vez, mas quando eu me coloco no mundo desejoso de seguir esse caminho, de fazer brilhar o meu eu divino, de transbordar bondade do meu coração, ou como disse o nosso amigo Haroldo Dutra esses dias, de orgulhar o meu Criador pela bondade que flui de mim, eu evito todos os descaminhos próprios do egoísmo, da vaidade, da mágoa, do orgulho, do ódio, da ganância, do preconceito. Eu evito.
e todas as consequências que vão vir desses meus descaminhos, eu evito. Então eu sou salva. Salva para continuar na rota. Qual rota? A rota da evolução. A rota em que eu, hoje, humano, imperfeito, de um planeta de provas e expiações, poderei estar em breve num planeta regenerado, onde se o bem ainda não é completo, mas ele já é o desejo da maioria. Então hoje eu vivo num mundo constrangido pelo mal. Muitas vezes eu me sinto obrigada a me defender porque os outros querem me atacar. Mas então eu poderei viver num mundo onde as pessoas não vão querer me atacar. Então daí eu já não preciso mais me defender, já posso viver com mais leveza. E depois em mundos felizes, e depois em mundos angélicos, e conquistar a tão sonhada felicidade, uma compreensão da perfeição e da harmonia do amor de Deus, sentir Deus, compreender Deus. Isso é o que o nosso espírito anseia. Nós muitas vezes não temos consciência, mas nós somos profundamente saudosos de Deus e de Jesus e do amor verdadeiro. Não há criatura que não queira ser acarinhado, bem tratado, acolhido. Até a fera mais selvagem, se domesticada, se tratada com carinho, ela pode ter uma conduta menos selvagem e menos agressiva. Que dirá um ser humano? Quem é o bandido, criminoso, perverso, que não tem dentro de si o desejo de ser compreendido, aceito, amado e acolhido? Não existe. Nós somos feitos para o amor. Nós não fomos feitos para a maldade. A maldade, o crime, a perversidade, a mágoa, isso detona até o nosso corpo físico, porque não é da nossa natureza. Então, a caridade é a única porta da salvação, porque é a única que me coloca em rota de subida, alinhada com os ensinamentos de Jesus. Pouquinho por dia, né, meus irmãos? Pouquinho por dia. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Que maravilha, não é? Eu não falei que vocês iam gostar? Vamos aproveitar e vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos hoje, gente. É com muita alegria que nós vamos fazer agora juntos novamente essa prece do encerramento, uma prece que é muito importante que a gente faça. Ore bastante essa prece. Vamos orar, vamos vibrar para o nosso mundo, para o nosso povo, para nós mesmos, né? Nós estamos precisando muito dessas vibrações, desse amor a Deus. Cantem comigo, então, oração de Francisco de Assis. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz
morrendo, que se vive para a vida eterna.